Salmo 128, verso 5 diz assim: Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Depois, no Salmo 133, verso 3, diz assim: É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção de vida para sempre. E o Salmo 134, verso 3, de Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Essa coleção dos cânticos dos degraus, ou cântico dos degraus, esse salmo de subida, é uma coleção curta, uma coleção de salmos muito breves, concisos, coesos, com várias ligações temáticas e textuais, com várias peculiaridades linguísticas, como a gente viu, e ele também é um conjunto de salmos assim que desperta uma pergunta: por que são 15 salmos? Por que essa seção do Salmo 120 até o Salmo 134 contém 15 salmos? E é uma série de possibilidades de resposta, mas uma é bem curiosa, eu acho que você vai gostar. Os salmos de subida, eles têm algumas palavras que vão aparecendo várias vezes. Esse cântico dos degraus, eles têm algumas palavras que vão aparecer várias vezes. Primeiro, a ideia de abençoar, que o Senhor te abençoe, bênção e tal, como a gente leu hoje. Também aparece a ideia de Deus ter misericórdia, de Deus guardar, e também aparece a ideia de Deus dar paz. São temas que são recorrentes, palavras que são recorrentes. E essas palavras, elas conectam com um texto muito famoso da tradição bíblica, que é o texto da bênção sacerdotal, que a gente encontra lá em Números capítulo 6. Lá em Números capítulo 6, a gente lê assim: Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te conceda a graça, que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. E é interessante porque no hebraico, a bênção sacerdotal é composta exatamente de 15 palavras. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha viruneca, Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Essas 15 palavras é que vão, segundo a tradição judaica, dar origem aos salmos de subida, ao cântico dos degraus. Porque a ideia de que os sacerdotes, eles pronunciavam a bênção sacerdotal dos degraus do templo. E aí a tradição judaica vai dizer que para cada palavra da bênção sacerdotal, um dos salmos de subida ou do cântico dos degraus era recitado. Então, por exemplo, o sacerdote dizia Yevarechecha, que o Senhor te abençoe, e aí o povo respondia com o Salmo 120. Yevarechecha Adonai, a segunda palavra, aí o povo respondia com o Salmo 121 e assim por diante. Então essa é uma explicação muito interessante para mostrar a coesão temática, linguística que une essa coleção dos cânticos de subida.